Olá, olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Vão chegando aí. Tudo bom? Boa noite, quem está chegando. Boa noite, Iago. Hoje a gente vai estar falando sobre um tema muito legal. Deixa eu me apresentar, né? Para quem ainda não me conhece. Eu sou a Sandra de Carvalho Pinto Ribeiro, eu sou nutricionista do programa Desafio Você Mais Leve, tá? E o nosso tema hoje, né, nesse horário do jantar, né? Nosso tema hoje vai ser efeito sanfona, certo? E a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, né? O que é esse tema, né? O que vai falar sobre esse tema? Esse tema não vai te ensinar uma dieta diferente, nada disso, tá? Esse tema, ele vai falar para você quais são, o que te leva a um efeito sanfona, como driblar esse efeito sanfona e o que fazer para evitar esse efeito sanfona. É isso que a gente vai estar fazendo, tá bom? Bom, qual é a oportunidade de vocês com esse tema? A oportunidade de vocês é o seguinte, gente: conhecer tudo que causa, né, esse efeito sanfona. E a gente vai estar mostrando para vocês, através disso, como você vai fazer, o que você faz de errado para você ter esse efeito sanfona, né? E como que você tem que fazer para poder mudar isso, tá? Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, né? Vamos falar um pouquinho. O que é o efeito sanfona, né? Tem gente que talvez nunca escutou esse termo, né? Efeito sanfona. Nossa, entrou um cisquinho aqui no meu olho, tá? Lacrimejando aqui. Esse efeito sanfona, gente, é o seguinte: aquilo que você começa a ganhar peso e perde peso. Então, você vive naquele efeito, né? Parece uma sanfoninha. Uma hora você tá assim, outra hora você tá assim. Uma hora você tá assim, outra hora você tá assim, certo? E por que isso acontece, né? O que leva você a fazer isso? Primeira coisa, lembra que ontem, na live de ontem, eu falei um pouquinho sobre o ganho de gordura e o ganho de massa magra, né? Quando você perde músculo, você facilita esse efeito sanfona, certo? Quando você ganha gordura, o que acontece? Você está estimulando a diminuição do seu metabolismo. Então, o que acontece? Você comeu um pouco menos, né? Você controlou as calorias e comeu uma quantidade pequena de calorias. Aí o que acontece? Só que você não ingeriu aqueles alimentos nutritivos e tudo mais. Então você perdeu o músculo e ganhou gordura. Então você vai perder peso na balança? Vai perder porque você perdeu o músculo, certo? Só que o que acontece? Quando você volta a comer, começa de novo aquela gordura, volta e como você diminuiu esse metabolismo, volta pior do que estava antes. Então, se você pesava 80 quilos, você emagreceu, foi para 60, agora você vai para 85. E assim vai indo, vai e volta, e cada vez com um pouquinho a mais. Por quê? Porque o seu metabolismo está diminuído, certo? Bom, então, o que acontece? Quando você perde músculo, você não emagrece, você enfraquece. É isso que acontece. Porque o músculo, gente, o músculo é como se fosse uma previdência privada da sua saúde do futuro. Então, quando você ganha massa muscular, quando você ganha massa muscular, o que acontece? Você está melhorando sua parte imunológica, porque tem aminoácidos ali que são muito importantes, gente. Aminoácidos super importantes para a parte imunológica, como a glutamina, por exemplo. A glutamina, ela é super importante para o fator imunológico, tá? E tem outros aminoácidos que têm outras funções. Por exemplo, o triptofano. O triptofano, ele ajuda na produção de serotonina.
Ajudando na produção de serotonina, e se você tem uma diminuição dessa produção de serotonina, você tem mais compulsão alimentar. E aí você tem mais compulsão alimentar, você ganha mais peso, porque você não consegue parar de comer pela sua ansiedade, certo? E o que leva, né, também a esse efeito sanfona? Você comer uma dieta desequilibrada. Ontem a gente estava falando um pouquinho aqui na live, né, sobre o que é uma dieta equilibrada, o que é contar calorias, certo? E você não se preocupar com o valor nutricional do alimento. Então, quando você conta apenas as calorias e não se preocupa com o valor nutricional dos alimentos, o que vai acontecer? Você vai perdendo essa gordura, vai perdendo músculo e aumentando gordura. E aí acontece esse processo do efeito sanfona, certo? E outra coisa, né? Fazer dieta. O que é fazer dieta, né? Eu tô de dieta. Eu tô de dieta, então, hoje eu não posso comer isso, hoje eu não posso comer aquilo, hoje eu não posso comer aquilo mais, certo? Aí chegou no peso que queria, perdendo músculo, né? E aí o que acontece? Voltou a comer tudo que comia antes. Aí pegou, e aí volta o efeito sanfona. Por quê? Porque realmente você está de dieta. Dieta tem prazo para começar e prazo para terminar, mas o resultado também tem prazo para começar e prazo para terminar, tá bom? Bom, gente, e aí o que acontece? Esses hábitos errados, né, que você tem, eles vão te levando a toda essa alteração metabólica, certo? E essa alteração metabólica, por exemplo, os hábitos errados que a gente conquista durante os anos, né? O que a gente aprende, principalmente a minha geração, né? Não sei se tem geração mais nova aí, geração mais velha que eu, mas da minha geração, né? A gente foi acostumado a comer aquele pãozinho francês com margarina, cafezinho da manhã e cafezinho da tarde. Foi um hábito que a gente foi adquirindo através dos nossos pais, tal, de comer isso. Mas o que isso tem de nutriente? Não tem nada de nutriente, né? Porque tem uma margarina que é uma gordura vegetal hidrogenada que é altamente inflamatória. E tem o pãozinho francês que tem basicamente carboidrato, certo? Isso acaba atrapalhando essa estabilidade da nossa perda de peso, certo? Então, o que ajuda realmente a emagrecer de verdade, né? O que realmente, uma das coisas principais que é muito importante para você emagrecer e você permanecer depois magro. Primeira coisa é a mudança de hábito, certo? E uma grande coisa, né? É você aumentar a proteína, ter proteína e gordura do bem em cada refeição. Lembra que a gente estava falando sobre gordura engorda, não engorda, né? Então, se você tiver gordura do bem e proteína em todas as suas refeições, o que vai acontecer? Primeiro, os alimentos que causam mais saciedade é a gordura e a proteína. Então, quando você ingere uma quantidade de gordura e uma quantidade de proteína, você vai ficar mais saciado. Isso evita você ter aqueles picos de compulsões, certo? Além disso, né? Por exemplo, a dieta para emagrecer, para entrar no vestido de noiva, né? Tem um monte de mulheres que já fizeram isso uma vez na vida. Pegou, nossa, não vou comer nada. Ficava de jejum o dia inteiro, né? Quando comia um pãozinho à tarde com a manteiga, né? E depois o que acontecia? Emagrecia por quê? Porque diminuiu o valor calórico, que é o que a gente falou ontem, né? Contar calorias, emagrece ou não, né? Diminui o valor calórico, perde peso na balança, só que perde músculo, ganha gordura, desacelera o metabolismo. Aí depois que você volta a comer normal, vai o peso maior do que estava antes, porque o metabolismo está mais lento agora, certo? Bom, mas uma outra coisa que é muito importante, né? Que tipo de gordura que você vai comer. Além disso, gente, quando você ingere uma gordura boa e quando você ingere uma proteína, o que acontece? A proteína ela vai te dar bastante saciedade.
Além de dar bastante saciedade, ela é uma previdência privada para a sua saúde futura, certo? Que nem eu estava falando. E além disso, ela vai ter os aminoácidos que vão estar ajudando ao teu corpo, o teu metabolismo funcionar melhor. Vai ter triptofano, vai ter glutamina, vai ter leucina, isoleucina, vai ter todos os aminoácidos essenciais para o nosso organismo, certo? E uma outra coisa, gente. Quem já teve efeito sanfona aí? Conta para mim. Manda aí uma mensagenzinha aqui. Eu já tive efeito sanfona na minha vida. Conta para mim aí. Ninguém teve efeito sanfona? Não? Bom, gente, uma coisa muito interessante é as deficiências nutricionais também, porque quando você come um alimento não nutritivo, o que vai acontecer? Você vai ter deficiência de vitamina do complexo B, de magnésio, de triptofano, que são essenciais para a produção de serotonina no seu organismo. Se você tem deficiência desses nutrientes, logicamente que você vai ter deficiência de serotonina. Então, o que vai acontecer? A compulsão alimentar novamente. Aí depois vem o arrependimento e ainda não tem serotonina para diminuir a ansiedade, e aí você vai de novo, daqui a pouco você está invadindo a geladeira, nem estando com fome, mas está lá comendo novamente, certo? Então, isso é muito importante vocês saberem disso. Então, crie uma mudança realmente de hábito, tá, gente? Outra coisa que é muito importante também para diminuir esse efeito sanfona é você dormir direito. Por quê? O ideal seria dormir em torno de 8 horas por dia. Porque o dormir, né, esse tempo é muito importante para também evitar esse efeito sanfona. Pelo seguinte, quando você dorme essas 8 horas, ali nesse horário é onde acontece a regularização dos seus hormônios, né? É como se estivesse fazendo a manutenção de todo o seu metabolismo neste horário. Então, quando você não dorme nesse período e não tem um sono relaxante, você não faz essa manutenção desses hormônios. Então, você já pode começar a alterar a parte hormonal. Com isso, você altera a parte metabólica. E outra coisa, quando você não dorme direito à noite, você tem picos de cortisol, que é o que te mantém alerta. Então, você tem esses picos de cortisol. E o cortisol, ele aumenta a lipogênese. O que é lipogênese? Lembra a gênese da Bíblia, né? Começo de alguma coisa, iniciação, criação, né? E lipo, gordura. Então, o cortisol aumentado, ele aumenta a produção de gordura. Olha só. E aí, mais uma vez, você vai ter dificuldade de manter o peso, certo? Então, é muito importante, comece a dormir cedo, certo? Tenta ficar mais ou menos umas 2 horas antes do horário de você dormir, sem ficar com tela. Tenta dormir pelo menos 8 horas por dia, tá bom? Que isso também interfere muito no seu peso, tá? Gente, uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Se vocês sabiam que, por exemplo, lembra que eu estou falando para vocês, né? Que a proteína e a gordura é muito importante para você conseguir manter o peso e diminuir esse efeito sanfona, né? Porque você aumenta o metabolismo se você aumenta a massa muscular, certo? Então, uma outra coisa que é muito interessante, você sabia que, por exemplo, para engordar um porco ou para engordar o frango, né? Os frigoríficos, a avícola, né? O que eles fazem? Eles, por exemplo, para engordar um porco, eles diminuem eles dão farinha de milho lá, o fubá, mas eles tiram a gordura desengordurada. A farinha que eles dão para esses porcos é desengordurada, é sem gordura. Para que isso? Para ficar só o carboidrato. Ficando só o carboidrato, o que acontece? Esse porco, ele vai ter fome mais vezes.
Ele tem fome mais vezes, ele vai comer muito mais carboidrato. Comendo muito mais carboidrato, ele vai aumentando de peso, ele vai engordando muito mais rápido. E o que, que eles fazem? Por exemplo, as avícolas, tá? O que, que eles fazem? Eles colocam uma luz, né? Para quê? Para o frango lá ficar acordadinho o tempo todo e ainda dão uma ração rica em carboidrato, pobre em gordura. Por quê? Pobre em proteína. Para ele estar tá comendo direto e isso vai engordar esse frango, vai engordar esse porco muito mais rápido para você. Para esse porco engordar mais rápido, para eles venderem mais rápido, certo? E isso, gente, se você for analisar, por exemplo, as comidas light, né? As diets, né? Que está lá, 0% de gordura, tal. O que, que realmente está acontecendo? Tem mais carboidrato, e aí eles estão criando também aquela dependência de você precisar comer mais. E isso cria uma fidelidade, né, da parte comercial. Então você acaba gastando mais com aquela empresa, porque você tem necessidade mais disso, tá bom? Bom, uma outra coisa, gente. Uma outra coisa que é muito interessante, né? Você tem. O ideal é você colocar uma boa gordura, uma gordura boa, por exemplo, de abacate, de coco, do óleo de coco, né? Das oleaginosas. E também uma proteína em todas as refeições, principalmente no café da manhã. Por quê? Primeiro, se você come uma grande quantidade de proteína no café da manhã, que já vai ter uma quantidade aumentada, né, de cortisol, porque você está acordando, você está tá no momento de despertamento, né? Então, se você tem uma quantidade maior de proteína, vai aumentar sua saciedade durante o dia e vai diminuir sua compulsão por doce no período da tarde. Quando você come menos proteína e menos gordura boa no café da manhã, você vai ter muito mais compulsão no café da tarde. Para um doce, para um carboidrato, você vai necessitar muito mais disso, certo? Então, toma muito cuidado com isso, tá, gente? Tenta colocar sempre uma proteína. Ah, mas o que eu vou colocar? Pode ser ovo? Pode ser ovo. Se você é vegetariano, coloca um grão de bico, lentilha, ervilha. Pode fazer um pão com grão de bico, de ervilha, de lentilha, né? Se você não é vegetariano, mas eu posso comer um frango de manhã? Pode comer um frango de manhã. Mas você tem que um franguinho desfiado, entendeu? Para você ter essa quantidade de proteína e de gordura também. Aí você coloca umas oleaginosas no meio, certo? Come umas lasquinhas de coco para você estar ajustando isso, esse seu metabolismo, tá? Bom, uma outra coisa que eu queria falar para vocês, né, é em relação ao sal. Você sabia que, por exemplo, o nosso organismo, ele foi feito para, ele acaba tendo um paladar mais doce. Se você não colocasse tempero nenhum e, por exemplo, comesse uma batata, ela é doce. Se você não colocar sal, ela é doce. Se você comesse uma cenoura, ela é doce. Se você comer uma vagem, ela é meio adocicada, né? Então, o nosso paladar já está preparado para o doce. Quando você come uma quantidade de sal aumentada, o que acontece? Você tem uma necessidade aumentada de querer comer mais doce. Então, se você come muito sal, a tendência de você querer comer mais doce é muito maior, tá, gente? Então, controle a quantidade de sal. E na hora que você comer sal, come um sal marinho, um sal que tem mais nutrientes, tá? Não sal purinho só o sal refinado, tá? Bom, o que mais que eu tenho para falar para vocês? Deixa eu dar um exemplo aqui da minha prática clínica, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês o que acontece. Às vezes, tem paciente que eu percebo, né, que já há mais de 30 anos atendendo, né, paciente, então você já até observa algumas coisas. E o que é muito comum a gente ver na maioria dos pacientes, né? A gente consegue ver uma compulsão exagerada por carboidrato,
certo? E ao mesmo tempo, um exagero da fome. Fala assim, nossa, mas eu como, mas parece que eu... Nossa, você vai... Mas se eu eliminar essa coisa, eu vou morrer de fome, eu não consigo ficar, porque, olha, eu como isso, como isso, como isso, e a minha barriga vive roncando, certo? Por quê? Por causa daquilo que eu falei para vocês. Lembra da ração do porco, da ração da galinha. Quanto mais carboidrato, mais você vai precisar, porque o carboidrato ele tem uma absorção muito rápida. Então, ele vira a glicose na corrente sanguínea, que vai formar no final do ciclo metabólico lá mais gordura, certo? E você vai ser, o estômago vai ficar vazio muito mais rápido. Você não tem aquilo lá que você come uma macarronada, por exemplo? Parece que na hora você está super saciado, mas o que acontece depois da macarronada? Você não fica com fome? Passou uma meia hora, uma hora, você já está querendo beliscar alguma coisa. Então, é isso que acontece. Lembra da ração do porco, lembra da ração da galinha, tá, gente? Então, é muito importante vocês estarem atentos a isso. Entende que é mudança de hábito, mudança da chavinha na nossa mente, tá? Para a gente mudar o que a gente come para o que a gente quer conquistar, tá bom? Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela tem 59 anos, né? Pré-diabética, o colesterol alto, triglicérides e tal. E ela era uma dessas, né? Que pegava e tinha uma grande compulsão alimentar, principalmente por carboidrato. Ai, eu não consigo ficar sem um docinho. Fazia até assim, né? Não consigo ficar sem um doce. E aí, o que aconteceu? A gente foi fazendo essas mudanças. De começar a colocar mais gordura boa, mais proteína em todas as refeições. E ela falava muito, né? Que chegava na parte da tarde, o que acontecia? Dava aquele pico de fome enorme, né? E o que foi acontecendo conforme foi modulando isso? Ela falou assim, nossa, eu nem sinto tanta fome. Você sabe que nem vontade de comer doce eu tenho mais? E o que aconteceu com os exames dela? Normalizou triglicérides, normalizou o colesterol, normalizou a glicose, tá, gente? Então, isso vai interferir em todo o seu metabolismo, levando você a ter uma vida realmente mais leve em todos os sentidos, sem doença, sem nada disso, tá? Aí você vai falar assim para mim, ai, mas eu não consigo ficar sem aquele pãozinho fresquinho, pãozinho francês de manhã bem fresquinho. Ah, não, mas isso daí eu não vou mudar. Isso eu vou continuar. Pensa no seguinte, gente. Se você for analisar, quando você planta feijão, o que você vai colher? Feijão. Se você planta milho, você vai colher o quê? Milho. Agora, você consegue plantar feijão e depois colher milho? Você não vai conseguir, certo? Então, se você quer continuar fazendo as mesmas coisas e querer ter um resultado diferente, não vai acontecer. Eu sinto informar. É importante essas mudanças para uma vida mais leve, para uma vida mais saudável, comer comida de verdade, esquecer fast foods, essas comidas não são de verdade, só foram feitas, foram projetadas para nos viciar. Lembra da ração do porco e do frango, não esqueçam disso, tá bom? Outra coisa, gente. Ai, mas essa dieta é quanto tempo? Tipo, quando que eu vou poder comer um pãozinho? Quando que eu vou poder comer uma bolachinha, tal? Não é que você é proibido de nada. Você não é proibido de comer a bolachinha. Você não é proibido de comer o biscoitinho, tal. Nada disso. Você não é proibido. Você é livre para fazer o que você quiser. Mas lembra, o que isso vai estar fazendo do seu organismo? Começa a trabalhar a sua mente nisso. O que mudança que eu tenho que ter na minha mente para poder mudar o metabolismo, para deixar aquele efeito sanfona? Porque se você vê como dieta, quanto tempo que eu vou ter que fazer isso? Você está vendo como uma dieta que tem prazo para começar e prazo para terminar. E aí você começa a comer aquele monte de carboidrato simples de novo, aquele monte de fast food e tudo mais, você vai ganhar peso, vai ganhar mais gordura e vai começar a diminuir músculo, aí vai diminuir o metabolismo de novo. Daqui a pouco você vai, eu quero fazer aquela dietinha que eu emagreci de novo. E aí isso daí vai ficar só um ciclo, você vai ficar batalhando o resto da vida nesse efeito sanfona, que é o que a gente não quer, né? O que a gente quer evitar na realidade, certo? Bom, então, qual é o jeito errado de você evitar esse efeito sanfona? Primeiro,
fazer a mesma coisa e achar que você vai ter um resultado diferente. Se você fazer a mesma coisa que você fez até agora, que você teve efeito sanfona, e continuar fazendo isso, é esse efeito sanfona que você vai conquistar, certo? Agora, se você quiser ter um resultado diferente, tem que fazer diferente, certo? Segunda coisa, perder massa magra ao invés de perder gordura. Esse é um outro jeito errado de você evitar o efeito sanfona, tá? Outra coisa, preocupar com a balança, com o númerozinho na balança e não se preocupar com a massa muscular, com sua composição corpórea. Isso é o jeito errado, porque todo mundo fala assim, ai, mas a balança não mudou de lugar. Mas quanto que você ganhou de músculo? Você ganhou massa muscular? Você perdeu realmente gordura? É isso que importa, porque é isso que vai direcionar seu metabolismo para depois você não ficar nesse efeito sanfona, tá? Mas e o jeito certo? Qual que é o jeito certo, então, de eu fazer isso? Primeiro, você tem que diminuir no seu metabolismo a gordura e aumentar o músculo. Como que a gente faz isso? Tendo proteína em mais refeições, né? Ao começar a ingerir alimentos realmente que ajudam na sua saciedade, ajuda a evitar picos de fome, como a gordura e a proteína, mas gordura boa e proteína em todas as refeições. Encarar isso como estilo de vida, não como uma dieta. É um estilo de vida, eu quero mudar, eu quero chegar na minha velhice, né? Rolando com os netos no chão, eu não quero chegar lá doente, eu quero chegar super bem, e é isso que a gente quer trazer para vocês, uma vida mais leve, uma vida saudável, tá? E, gente, então, o que eu posso fazer agora para já começar a mudar a minha vida desde agora? O que eu posso fazer para já evitar esse efeito sanfona desde agora? Um pequeno passo para que eu já possa iniciar. Primeiro, não faça dieta. Dieta não é do bem, não faça dieta, tá, gente? Faça uma reeducação alimentar. Pega, coma comida de verdade. É isso que vocês precisam. Vocês não precisam de uma dieta para emagrecer, certo? Vocês precisam de uma reeducação, entender o processo, entender o que vocês devem comer do alimento que Deus oferece na natureza, né? O que isso vai colaborar com você, com seu metabolismo, para evitar esse efeito sanfona, certo? Segunda coisa, segundo passo que eu posso dar de dica para vocês aqui também. Cacau pela manhã. Além de ter uma gordura boa, gente, ele é riquíssimo em triptofano. Então, se você toma o cacau logo pela manhã, cacau puro, né, que você compra em casa de produtos naturais. Se você come pelo menos uma colher de sobremesa, nem se for para misturar na água, que nem se fosse um remedinho, tá? Isso já vai ajudar você a ter uma maior quantidade de triptofano. Com isso, vai diminuir aquele pico de cortisol à tarde e com aquele pico de vontade de comer doce à tarde, principalmente, tá? De comer carboidrato à tarde. Ele vai te ajudar nisso. Olha que legal. E aí, quando você tiver vontade de comer alguma coisa, come uma coisa mais rica, um abacate, um coco, lasquinha de coco, que isso daí já vai ajudar a modular esse pico de fome, essa fome avassaladora, tá bom? Sono, comece a equilibrar o seu sono. Tenta dormir todo dia, pelo menos 8 horas por dia. Se você está tendo dificuldade com o seu sono, procura um profissional que ele vai ajudar a modular esse cortisol, procura um nutricionista para fazer isso, tá bom? Segundo, desequilíbrio hormonal. Falta de nutrientes, o sono, a desbiose. Então, o que a gente tem que equilibrar esses hormônios? Como que a gente faz isso? Produzindo serotonina, a gente faz isso equilibrando esses hormônios diminuindo gordura e aumentando massa muscular. Evite comida light, pois aumenta a compulsão alimentar, tá? Pela diminuição da gordura, principalmente se tiver assim, zero gordura, zero, né? Então, essas comidas light, todas as comidas processadas, né? Coma comida de verdade, pega uma fruta de verdade que é cheia de nutriente, pega coco, cacau,
nozes, avelã, castanha, né? Começa a ingerir, começa a colocar isso, começa a colocar sementes na sua alimentação, começa a colocar semente de linhaça, semente de chia, que são ricas em gorduras boas, são ricas em ômega 3, que vão ajudar a te desinflamar. Lembra que o aumento dessa gordura é um processo inflamatório, tá bom? Outra coisa, gente, você também precisa tentar comer comida cada vez mais nutritiva, tenha gordura boa, evita o excesso de carboidrato, de comidas processadas, de alimentos industrializados, certo? Bom, gente, é isso que eu tinha para falar com vocês, né? É um prazer estar aqui com vocês, é muito gostoso estar aqui com vocês. E olha, espero que vocês consigam fazer essas mudanças, espero que vocês consigam pegar, introduzir esses alimentos, essa comida de verdade, comida que Deus fez para a gente, gente. Lembra que a gente tem que ingerir o que o nosso fabricante fez para a gente, tá? Porque isso realmente vai trazer vida para a nossa maquininha, para a maquininha de quem fabricou, né? Então, ele conhece mais do que ninguém a nossa máquina. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês nessa noite. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã com mais uma Você Mais Leve, aqui às 20 horas. E a gente vai estar no dia 22, não esqueçam que dia 22 de agosto começa o nosso desafio Você Mais Leve, tá bom? Espero vocês por lá, certo? Um abraço.